Hoje é o último domingo do ano. Uai, mas espera lá. Ainda estamos em novembro. O último domingo do ano não é em dezembro? Eu vou explicar, você vai entender. Nós temos o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas o ano litúrgico cristão, ele corre de maneira diferente. Ele vai do final de um ano até o final do ano seguinte. Então a gente sempre pega um pedacinho de um ano e o ano seguinte, aí um pedacinho daquele ano e o ano posterior, né? Tipo assim, agora, hoje, exatamente hoje, estamos encerrando o ano litúrgico 2024-2025. Semana que vem, iniciará o ano litúrgico 2025-2026. Deus permitindo, no outro ano, será o ano litúrgico 2026-2027 e assim sucessivamente. Domingo que vem será o primeiro domingo do Advento. Os 4 domingos imediatamente anteriores ao 25 de dezembro, uma tradição para preparar, para que os cristãos se preparem para uma celebração correta, adequada do Natal. Muito bem. O rei da Prússia no século XIX, a Prússia, não confundir com Rússia, a Prússia, uma região da Alemanha. A Alemanha, tal como a conhecemos atualmente, não existia naquela época. E o reino da Prússia, então, uma região predominantemente luterana, ele estabeleceu que no primeiro domingo, antes do primeiro domingo do Advento, fosse celebrado nas igrejas um momento de lembrança dos queridos que já partiram. Uai, mas não é a mesma coisa do finados? É, exatamente, a mesma coisa. Só que naquela época não havia o espírito ecumênico, a abertura ecumênica que nós temos atualmente. Então, era tudo muito separado, muito distinto, né? Os protestantes e católicos. E aí, como a tradição antiga do finados, ela foi preservada, né, na Igreja Católica, o rei da Prússia quis que fosse uma data diferente. E aí colocou este domingo, o primeiro imediatamente antes do primeiro domingo do Advento, repetindo, e o nome dado foi Domingo da Eternidade, para lembrar daqueles que estão fora do tempo, aqueles que partiram. Nós que estamos vivos, estamos dentro do tempo, mas os que partiram não, já estão fora. A ideia da eternidade. E ainda prosseguindo aqui nessa história breve que eu estou contando, chegamos já no início do século XX, há exatos 101 anos, 1925. O Papa de então, pouco depois, né, 1925, poucos anos depois do término da Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda se recuperando dos estragos que a Primeira Guerra havia causado, e aí preocupado com a onda de secularização que já dava seus sinais, né, de avanço na Europa da ocasião, o Papa daquela época decretou que o primeiro domingo, antes do primeiro domingo do Advento, fosse celebrado nas igrejas católicas como a festa do Cristo Rei, ou festa de Cristo Rei do Universo, para lembrar que acima das ideologias humanas, acima dos poderes humanos, acima das bandeiras políticas ou filosóficas, ou quaisquer que sejam que nós criamos, acima de tudo e de todos está Cristo, Rei do Universo. Então, hoje, esse domingo de hoje, nas igrejas de tradição luterana, é o domingo da eternidade. Na Igreja Católica Romana é o domingo do Cristo Rei, e outras denominações protestantes passaram a empregar essa terminologia. Os anglicanos e outros grupos mais começaram também a usar a mesma nomenclatura, domingo do Cristo Rei. Cristo ou Cristo Rei do Universo. Quando lemos o Novo Testamento, vemos que Jesus é um rei totalmente diferente. Porque ele disse assim, nós encontramos no Evangelho de Lucas: os reis dos povos dominam sobre eles e exercem autoridade, mas entre vós não será assim. Aquele que quer ser o maior, esse deve agir como o menor. Porque maior é o que serve.
maior é o que serve. Em outra ocasião, registrada no Evangelho de Marcos, Jesus disse: eu não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Se Jesus, que é apresentado como rei, este é um tema que nós encontramos no Apocalipse na Bíblia. Jesus apresentado como rei, ele deu um exemplo de serviço, o rei que serve, que não oprime, não explora, não domina, não faz bullying, para usar uma palavra que tem sido muito usada no português contemporâneo, apesar que é uma palavra da língua inglesa, né? Jesus é aquele rei que não faz assédio, que não faz tortura emocional, não faz nenhum tipo de manipulação psicológica, muito pelo contrário, é o rei que serve, que se coloca ao nosso lado, que nos ajuda, nosso companheiro nas dores, nas lutas que nós enfrentamos. Então, nós devemos seguir o seu exemplo, a liderança de serviço e não de dominação. Este é um tema que vai aparecer também na primeira epístola de Pedro. Os líderes das igrejas não devem ser dominadores, mas devem servir. Infelizmente, a maioria dos líderes, conscientemente ou não, alguns fazem de maneira consciente mesmo, querem dominar, explorar, querem que as pessoas atendam a todos os seus desejos e fazem manipulação psicológica e emocional de propósito. Totalmente contrário ao espírito do Evangelho. Totalmente contrário ao espírito de Jesus Cristo. Totalmente errado à luz do Novo Testamento. Jesus é aquele rei servo que é o exemplo maior da liderança. É contraintuitivo, né? Porque o nosso desejo é que sejamos servidos. Mas Jesus nos ensina a servir. Mas nós também podemos aprender outra coisa no domingo do Cristo Rei. Jesus está acima dos poderes políticos, das ideologias, das filosofias, acima de tudo. Quantas pessoas que se dizem cristãs colocam toda a sua esperança numa ideologia política, numa bandeira ideológica de um determinado partido, toda a sua esperança, sua energia, suas afeições, afetos, todo o amor que essas pessoas têm, vai tudo integralmente para uma ideologia política e acham que com isso estão servindo a Deus, porque confundem a ideologia favorita que tem com o Evangelho de Jesus, o que é um equívoco imenso, porque o Evangelho está acima de toda e qualquer filosofia ou ideologia ou programa político ou seja lá o que for. Se o que eu estou falando aqui faz algum sentido para você, por favor, clica aí na mãozinha do joinha. Agora, o que você acha disso que eu estou falando aqui? Você sabia que hoje é o último domingo do ano litúrgico? Você sabia que domingo que vem será o primeiro domingo do Advento? Compartilhe as suas experiências aqui. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Faça a sua inscrição aqui no Fé e Café. Não custa nada para você, me ajuda muito. Mas se porventura você já se inscreveu, eu te agradeço de coração.